Bom dia! Bom dia, excelente dia. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Já vai chegando, se aquietando, porque a gente é meio barulhenta, né? As mulheres são um pouco barulhentas, então já vai chegando, se aquietando. Ai, Jesus, obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Que nós possamos mergulhar, que nós possamos estar, que estejamos presentes aqui e agora, Pai, para receber tudo que nós estamos aqui para receber. Porque toda filha amada, quando se coloca disposta e disponível a mergulhar, é inevitável. Ela acessa, ela mergulha, ela reconhece, ela desperta, ela acorda, ela começa a compreender o seu lugar certo. Pai, que no dia de hoje, a nossa irmã, essa filha amada, que vai nos trazer algo que a gente ainda não sabe bem o que é, mas a gente já sabe que é algo muito lindo, que ela seja tocada pelo Espírito Santo e que através da boca dela, das palavras dela, outras mulheres também sejam tocadas, Pai. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que está aqui presente. Ah, Pai, a Ti nós rendemos graças todos os dias, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui hoje e pela vida de todas as mulheres que ainda virão. Pela vida das mulheres que não puderam estar aqui conosco hoje e pela vida das mulheres que estão conosco hoje. Nós declaramos esse tempo de mesa uma bênção, Pai. Que sejamos tocadas pelo Teu amor, pela Tua alegria, pela Tua paciência, pela Tua mansidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Qual é a surpresa? Temos uma convidada especial hoje, no tempo de mesa. Quando ela colocou no grupo, nós temos um grupo, quando ela colocou no grupo a novidade, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, agora eu posso falar. E daí meu marido falou, vida, tu não vai acreditar quem tá grávida. Eu já sei. Ele, como assim tu já sabe? É porque eu sei, né? Só que eu não falei pra ninguém, porque é a história dela, é a vida dela, e eu tenho certeza que ela está vivendo um processo lindo com Jesus, e no tempo dela ela vai falar para todo mundo. Ah, mas nem pro marido tu falou, não. Porque o que as mulheres falam pra gente e falam, eu não contei para ninguém ainda, já é um sinal de não fale para ninguém, né? É a vida da pessoa, e quando a pessoa sentir a vontade, ela vai abrir o coração dela e ela vai falar. Sem mais delongas, eu vou deixar agora o nosso tempo de mesa, a fala para Rafaela Borges. Seja muito bem-vinda novamente, meu amor. Você esteve um pouco longe de nós, sentimos muita saudade tua, muita, muita, muita saudade. Sabe que tu mora no meu coração. Desde o primeiro momento que a gente se conectou na jornada, sempre foi muito intenso e forte e verdadeiro. Então, eu vou deixar o microfone nas tuas mãos agora. Fala tudo, não esconda nada. Muito boa tarde, mulheres. É sempre uma honra estar aqui, né? Mas de verdade também é sempre aquele temor, aquele frio na barriga. Eu acredito que nunca vai passar. Eu acho que só vai, né, aumentando o nível, mas nunca passa, porque realmente é algo que Deus confiou assim na sua mão. E falar aqui gera esse temor, né? Mas eu preciso recalcular um pouquinho a rota para que todo mundo possa entender de fato o que aconteceu. E o que Deus me trouxe essa semana para que eu pudesse falar aqui com vocês. Então, outubro de 2025, fui para a jornada, minha segunda jornada. Lá eu tive uma visão, né, que era uma ultrassom. Deus me deu essa visão da ultrassom. Eu comentei com algumas mulheres lá e eu ainda fiquei incrédula. Eu falei assim, eu acho que não é comigo, eu acho que é para entregar essa palavra a alguma pessoa. Engraçada, né? No outro dia da jornada, uma irmã, nossa, assim, de caminhada também, discipulado, orou no meu ventre
e me deu palavras sobre gestação. E eu me fiz de incrédula, né? Falei, eu acredito que não é comigo. Mas a gente sempre sabe que é, né? É muito interessante isso. Passado-se. Não, pronto. Aí, isso foi em outubro. E daí eu saí de lá falando assim. Eu orei para Deus e falei, Deus, me ensina a confiar mais. Essa palavra ficou muito assim, muito forte em mim, porque o que eu tinha vivido na jornada, que nem é 1% do que eu, né, do que eu vou viver, do que vai vir. Eu falei assim, me ensina a confiar mais. Eu não sei confiar, então me ensina. E daí começou todo o processo, porque eu estou aqui hoje falando com vocês sobre confiança, né? Deus me entregou essa palavra muito forte sobre confiar, sair do controle e confiar. Novembro, meu marido saiu de emprego e aí virou uma transição de carreira, ele trabalhava na CLT, precisou viver uma transição de carreira. E até então a gente estava seguro, porque ele tinha um seguro-desemprego e ele também recebeu auxílio, ele recebeu o benefício, né? Quando sai, esqueci a palavra agora, tem uma palavrinha que fala, mas recebeu o dinheiro. E aí, na minha mente era assim: estou seguro, Deus abençoe. Acreditava eu que a segurança vinha do dinheiro. Sendo bem sincera com vocês, confessando aqui, né, em primeira mão, eu tinha muito esse local ainda de quando eu tenho, eu estou feliz, estou bem, Deus me deu, quando ele tira, não estou bem, e acontecia isso. Novembro a gente viveu um mês muito bom financeiramente falando, porque a gente ainda, eu tinha clientes, Luca estava nessa transição de carreira, mas também tinha dele na conta. Então, novembro foi um mês tranquilo para a gente. Dezembro, as coisas começaram a desandar. A gente sempre fala que quando a gente encontra Jesus, as coisas sempre mudam para pior, para depois melhorar. Vivi isso na prática, né? Até então, as pessoas, elas não acreditam, mas é sempre assim. Sempre muda para pior, para depois melhorar, porque Deus, ele sempre foge ao nosso coração, né? Primeiro, nosso caráter, mostra nosso orgulho, para depois ele vir com os ensinamentos. Quando foi em dezembro, um irmão de jornada também me convidou para fazer um evento lá em Maceió. Então, eu moro aqui em Aracaju, para quem não sabe, no Nordeste. Maceió é vizinha, aqui é uma cidade vizinha. Lá eu, na cara e na coragem, fui para Maceió, sem dinheiro no bolso. Eu e Lucas, a gente chegou lá, pagou porque o Pix do evento tinha caído na nossa conta no dia. Assim, foi um rolê muito de confiança. Até então, eu tinha achado que dezembro seria um mês que Deus iria me ensinar sobre confiança. Eu falei, não, então, é no financeiro que vai, né? Confiança. Então, a gente foi para Maceió, fez um evento lá, uma nova irmã deu uma nova palavra para mim. Falou assim: eu te vejo aqui em um novo evento no próximo ano, você com uma barriga grande, gerando filho. E eu falei assim: eu recebo. Só que ainda naquele local de receber, mas não receber em espírito, só na mente do entendimento. Passou-se dezembro, eu me tornei uma mulher muito chata. Achei que era um processo super emocional. Mandei até mensagem para a Bruna. Bruna, tô muito chata, tô indo embora com meu marido, comecei a brigar muito com o Lucas. E aí, dia 2 de dezembro, Deus me dá o nosso maior presente até então, a descoberta da minha gestação. Então, para quem não sabia, em primeira mão, tô falando, estou grávida, né? Hoje estou carregando aqui esse nenenzinho no ventre. E aí, dia 2, assim, para mim, Lucas, eu acho que Lucas ele já entrou naquele modo, né? Já ser pai. Só que para mim ainda a ficha não tinha caído. Então, todo o meu processo começou a partir de então, de janeiro. Como eu falei para vocês, Lucas estava passando por uma transição de carreira. E de janeiro para janeiro, né? Durante esse primeiro trimestre, para mim, fisicamente falando, gestar foi algo muito desafiador. Eu falo desafiador por quê? Porque eu comi e vomitava. A gestação não foi aquelas que eu fiquei bem o primeiro trimestre, então eu enjoava muito de tudo, não conseguia cozinhar, não conseguia treinar, coisas que eu fazia. E aí eu comecei a me questionar, né? Comecei a entrar muito nesse processo emocional de falar assim, como você me dá uma gestação agora? A gente está passando por uma transição de carreira, eu estou sem cliente, a gente está sem dinheiro. Não, eu entrei no modo mesmo casulo, até falei para a Cris, eu falei assim, eu realmente não conseguia falar sobre isso. Né? Então, tanto que hoje eu precisei passar, viver esse momento para estar falando
6. E aí eu acreditava que eu estava rejeitando a minha gestação. Então, para mim, falar sobre isso era algo muito doloroso, porque era algo que muitas mulheres que andam com a gente, que está aqui, que tem filhos, que querem ter filhos, já receberam palavras. Então, assim, como é que eu poderia falar que eu estaria rejeitando algo que é tão divino, né, que outras mulheres celebram, que é a gestação? Então, na minha mente, era a rejeição da gravidez. Então, eu passei 3 meses conflituosos, muito casula, não conseguia falar para ninguém nada. O Lucas tentava me ajudar, eu falei, não estou conseguindo. De fato, eu não estou conseguindo falar. Foi um mês que a gente se afastou muito, eu e meu marido, porque eu estava vendo meus processos, ele dele, porque, né, a gente vai caminhando junto no processo, né? Quando você se torna uma só carne, não é só seu, mas mesmo assim, cada um tem um processo individual para que a gente consiga crescer, né, e amadurecer. Então, eu fiquei muito nesse local de tristeza profunda, emocionalmente falando. E aí veio várias coisas, né? Chegou um momento mesmo, já no finalzinho do primeiro trimestre, que eu falei assim: Deus, eu me entrego. Eu não consigo fazer na força do meu braço, eu não quero fazer na força do meu braço. Manda alguém para me ajudar, porque nem eu estou conseguindo. E foi interessante, eu acho que eu nem comentei com Cris isso, mas não só ela, mas outras mulheres daquele grupo que andam com a gente, mandam muitas mensagens, tanto no direct, lá no Instagram, quanto no meu privado. E todo mundo perguntava, cadê você? Cadê você? E eu só chorava, falei, Deus, foi instantâneo, né? O Senhor é instantâneo. Só que mesmo assim eu ainda não conseguia falar sobre o meu processo de gestação. Só para algumas pessoas que eu realmente senti mesmo de falar, que eu estava gestando, falar o meu momento, né, do primeiro trimestre. E passou essa fase, assim, de eu conseguir, e aí Deus me revelou algo muito profundo. Ele falou assim, filha, não é que você está negando a sua gestação ou rejeitando a sua gestação. Existem memórias de dor que não são suas. Então, eu revisitei muitos lugares, muitas camadas com a minha mãe, que existiam na história dela, que em muitos momentos eu julgava a minha mãe. Então, é muito interessante eu estar falando isso para vocês, assim, com muita vulnerabilidade. Muitas vezes a gente sente algo que não é nosso. E para mim foi algo que Deus não só me revelou, mas ele me trouxe essa consciência e essa paz de espírito, dizer, não, você não rejeita o seu filho, você não rejeita a sua filha, né, o bebê do seu ventre, realmente é algo que isso precisa ser olhado, porque até então eu não estava conseguindo olhar, precisa ser revisitado, precisa ser honrado, mas deixado para trás. O que passou, passou, a história da sua mãe, a história da sua mãe, mas a sua história, a partir de hoje, é uma nova história. E você decide fazer diferente. Então, quando ele me trouxe isso, foi literalmente uma paz no meu coração, porque a culpa, ela saiu. Não existia mais essa culpa de dizer que eu estava rejeitando meu filho, porque eu não estava rejeitando meu filho. Realmente era algo que eu precisava olhar para a história da minha mãe e até entender, porque, para quem não sabe, existem camadas, né? Já olhei para muitas, já curei, mas existem camadas de rejeição dentro de mim, por conta da história da minha mãe e do meu pai, dentro desse processo da gestação, da minha gestação. Então, hoje eu consigo compreender o porquê de se sentir rejeitada, de ter dificuldade de até falar para as pessoas o que eu sinto, esse local do orgulho, da autossuficiência, de querer dar conta de tudo, de não querer tirar a máscara, de não querer não tirar a máscara, né? Porque eu não tirava. Hoje eu já estou tirando, glória a Deus por isso, que a gente tem que falar no passado, porque é isso aí. Mas olhar para isso foi muito. Posso dizer para vocês que foi doloroso pelo processo que eu estava vivendo emocionalmente, espiritualmente e físico, porque eu falava assim para Deus no primeiro trimestre. Deus, eu não consigo ouvir sua voz. Era literalmente assim, eu falava e eu não conseguia ouvir. Só que não era sobre Deus não estar comigo, ele sempre esteve comigo. Era exatamente eu que estava vivendo o meu processo. E ele me lembrou algo que é muito profundo, que eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre o professor estar em silêncio durante a prova. Então,
Ele ensina a gente durante a aula, mas durante a prova ele está em silêncio, porque a gente precisa aprender, a gente precisa aplicar o que a gente aprendeu. Então, ele me trouxe essa metáfora, essa referência, durante esses 3 meses. E aí, quando eu saí disso, desse local de culpa, foi realmente um local de descanso, que eu consegui falar sobre, que eu consegui revisitar uns lugares e consegui pedir ajuda, porque até então eu não estava conseguindo pedir ajuda, não estava conseguindo falar. E esse processo, né, quando foi essa semana, Deus me entregou essa palavra, confiar. Então, como eu falei para vocês, lá no ano passado, eu falei assim, Senhor, me ensina a confiar, me ensina a sair do controle. E a gestação, ela veio muito nesse local de eu sair do controle, de entregar toda a minha vida para Ele, de confiar, de romper mais uma camada de confiança nele, porque até então era assim, se eu estou sabendo e entendendo, tá tudo bem. Mas se eu não estou entendendo, eu não consigo confiar. E para mim isso foi muito nítido, viver isso. E Deus, ele me entregou um versículo, né? Quando eu estava falando com o Cris hoje, porque até então eu falei assim, eu vou contar um pouco da minha história, mas eu queria falar um versículo, Deus. Porque até então eu não sabia qual versículo eu ia trazer para vocês. E aí ele me trouxe Salmo 37:5, que é: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E eu posso dizer para vocês com convicção que é muito diferente a gente saber um versículo, saber uma passagem e viver ela. Então, com muita alegria hoje eu consigo celebrar esse processo que eu vivi, que não foi um processo rápido, né, de outubro para agora. Existia um processo, Deus ele também tem falado comigo sobre isso, sobre essa palavra processo, porque muitas vezes a gente quer algo e a gente quer para ontem, né? Tipo, Deus, eu queria para hoje, mas a gente não está nem preparada para isso. Então, Deus, ele é tão perfeito que ele capacita a gente durante todo esse processo, ele vai ensinando a gente com aquelas doses, e que ele sempre fala, né? A dose de amor, que é o que a gente dá conta dentro da nossa história, dentro do que a gente vive hoje. Então, viver esse versículo real, assim, me traz muita alegria falar para vocês hoje, celebrar hoje essa gestação, que tem sido um marco, um novo tempo na minha vida do meu marido. E a gente celebra muito, muito. E eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre o controle, né? Quando a gente sai literalmente do controle, quando a gente entrega tudo na mão de Deus e a gente confia, não vai ser do nosso jeito. E que bom que não é do nosso jeito, porque em janeiro eu falava assim, Deus, não era o que eu queria agora, a gestação, mas ele sabia que era o que eu precisava. Então, eu me emociono falando, mas também me alegro, porque realmente eu celebro. E eu queria deixar essa mensagem para vocês no dia de hoje, o quanto tem sido lindo ver o quanto Deus ele tem trazido provisão para nossa casa, porque eu falo assim, Deus, a gente não tem dinheiro, a gente não sabe nem como vai construir o quarto do nosso filho, nossa filha, o enxoval, e não é por, não é por acaso, é jesuicidência, ele tem trazido pessoas para se levantar, para trazer a provisão para nossa casa, porque ele falou assim para mim, eu dou o filho, mas eu também trago a provisão. Então, ele tem trazido e tem me ensinado cada dia mais a confiar e a romper essa camada, a pequena, né, porque são níveis, e a lapidar cada vez mais essa entrega, essa confiança nele, sair desse controle que não me pertence mais, não quero, eu solto, largo tudo, que não é sobre mim. E o maior aprendizado, para finalizar, é que a gestação mostrou que nada é sobre mim. Quando eu pensava, né, eu era muito egoísta, em 2026 eu entrei com um mural de sonhos. Então, os meus sonhos eram muito pequenos comparado ao que Deus queria para minha vida. Então, era muito sobre o ter para depois ser. E Deus ele vem me mostrando que a gente precisa primeiro ser para depois ter. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É uma honra, de verdade, estar aqui falando um pouquinho da minha história, um pouquinho desse curto, mas não curto período. Espero que em breve possa contar a vocês como está sendo o nascimento e um novo tempo agora sendo mãe, né, com o baby no colo.
Gratidão, meu amor. Nós é que agradecemos te escutar neste tempo de mesa. Eu coloquei ele na mensagem, todas nós somos um pouquinho assim. A gente consegue agradecer quando tem. Quando o dinheiro tá na conta, uau! Glória a Deus, aleluia, obrigada. E agora quando não tem? Eu e o Lucas, a gente vive isso. E a gente vive isso por quê? Por que que nós, que estamos unidas aqui, a gente vive esses processos diariamente? Porque a gente se colocou disposta e disponível para Deus. E Ele vai testar o nosso coração. E Ele testa, sim, o tempo todo. Eu quero ver se, de fato, tu tá escolhendo a mim e não tá escolhendo os recursos. Porque eu sou o dono dos recursos. Ele é o dono de tudo. Como é que eu vou ficar presa nos meus recursos se Ele é o dono dos meus recursos? Então, quando a gente colocou lá o nosso coração alinhado ao coração do Pai, a gente falou: Pai, eu me coloco aqui disposta e disponível. Eis-me aqui, pode me usar. Então tá. Agora eu vou tirar da tua vida tudo o que tu acha que tu tem. Porque a gente achava que tinha muitos recursos, a gente achava que tinha tudo. A gente achava muita coisa. E eu creio que todas vocês aqui achavam isso. Todas nós achamos, todas nós somos um pouquinho de Rafa. E quando Deus ele nos dá algo, uma vida, gente, a fé é a certeza. Se Deus está tratando Rafa com confiança e fé, vocês acham que ele não está tratando o nosso coraçãozinho também com confiança e fé? Eu quero aprender a confiar em Deus. Ah, é? Tu quer aprender a confiar em mim? Então tá. Ai, Deus, eu quero tanto aprender esse rolê de confiar em ti. Peraí, me ensina. Ah, é? Tu quer aprender mesmo? Olha, cuidado com o que tu pede. Você vai receber. Vai receber. Por isso, hoje eu falo isso, eu tenho que cuidar o que eu peço. Porque ô boca abençoada. E eu falo isso para vocês e compartilho com vocês. Cuidem o que vocês pedem. Cuidem o que vocês pensam. Cuidem o que está emanando da frequência do coração de vocês. Porque vocês vão ter. Pai, me ensina a confiar. Então tá, eu vou tirar o trabalho do teu marido. Eu vou diminuir os recursos de vocês, porque vocês ainda estão presos nos recursos de vocês. Não tá acontecendo só com a Rafa, acontece com a gente também. Volta e meia, vem os testes. Opa, peraí. Vocês não falaram que querem aprender a confiar em mim? Então confia em mim agora, solta tudo nas minhas mãos. Ontem a gente fez essa oração. A gente entrega, Pai, mais uma vez tudo nas tuas mãos. Tá bom. Agora vocês estão entendendo e mais uma camadinha aprendendo a confiar em mim. Vocês têm certeza que vocês vão pedir para aprender a confiar? O que esse rolê de confiar em Deus? Confiar naquilo que tu não vê e ter fé para acreditar que tu vai dar certo? O que a Rafa acabou de falar foi nada mais, nada menos que isso. Eu entreguei, eu confiei, agora eu tenho fé que já deu certo. Não é que vai dar certo no futuro, tá dando no presente. Porque desde quando a gente conversou e ela me falou o que estava acontecendo, eu já tinha visualizado este tempo de mesa aqui. Que ela contaria a história dela, o processo que ela superou, eu visualizei, porque eu creio, eu tenho fé. Eu sou filha, eu me movimento como filha. Então eu visualizei esse momento que ela contaria o testemunho dela e que a gente iria chorar emocionada, que todas iriam ser tocadas para aprender a confiar e ter fé e andar como uma filha espiritual. Nós somos filhas espirituais. E Deus é pai. Ah, vocês querem deixar mesmo tudo passado para trás? Olha, cuidado com o que tu pede. Te colocar nos processos para tu viver. Olha que coisa mais linda. Ela acessou uma memória que nem era dela. E se ela não tivesse essa bênção que ela está gerando no útero dela agora, como é que ela iria acessar essa informação? Foi a forma que Deus fez e criou. Gente, a gente às vezes acha que o propósito da nossa vida é algo uau. Algo uau é tu viver exatamente o que está disponível para tu viver agora. O uau é ela abrir agora e falar, estou grávida. Isso é uau. Porque a primeira promessa, né? Vão, multiplique-se, gerem vida.
gerem filhos, sejam férteis, sejam prósperos, sejam abundantes. Tá, e eu tô sendo? Ela tá sendo. Além de estar gerando uma vida multiplicando, ela tá aqui transbordando, compartilhando com a gente a história dela, o que ela viveu nesses últimos meses, que eu tenho certeza que não foi fácil. Porque ela falou, eis-me aqui, ela se batizou, as coisas velhas ficam para trás. Ah, é, amada? Então, eu quero ver se está disposta a deixar as coisas velhas para trás. Gente, a gente se identifica tanto com as nossas dores. Tanto, tanto, tanto. A gente se identifica com dor que nem a nossa também. Essa semana eu vivi um rolê assim. Eu estava identificada com processos que não eram meus, na minha família. Mesmo eu falava que eu não tinha mais nada a ver, mas o meu corpo estava falando o contrário. Quando a gente fala aquela frase, o corpo fala, é real, o corpo fala. O tempo todo. E como eu e algumas mulheres aqui a gente está vivendo o jejum, a gente está vivendo uma sensibilidade muito grande, não tem como, né, não viver. Tu tá renunciando prazeres teus. Não tem como tu viver uma sensibilidade muito grande. Daí tu olha pro teu umbigo, né, como a Bruna nos ensina, tu olha pro teu umbigo e tu fala, não tá cheirando, tá fedendo, pai. Tô aqui, né, disposta a viver o rolê. Olhem no espelho de vocês. Até quem não tá vivendo jejum. Olha no espelho. Agradece. Quem agradece o que tem, vem. É assim que funciona. Eu amo, honro meu corpo, eu amo e honro cada processo que eu tô vivendo. Pronto. Quando eu reconheço a grandeza em mim, eu reconheço também a grandeza de Deus. Porque se eu não reconhecer a grandeza em mim, eu continuar me olhando pequena, pequena, eu digo inferior, no mau sentido, como é que ele vai fluir grande através de mim? As coisas ruins ficaram para trás. Eu não estou aqui negligenciando as coisas, os meus processos. Não. Eu estou olhando para eles, mas com grandeza. Porque ele é grande e eu sou grande. Ele me fez imagem e semelhança dele. E pronto. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo abençoado de mesa. Essa sexta-feira abençoada. A nossa irmã abençoada que está gerando um grande fruto no útero dela. Que essa criança, pai, venha cheia, cheia, cheia de saúde, cheia de amor, cheia de alegria. E que a Rafa não viva apenas um processo lindo como esse que ela viveu, que ela viva vários, pai. Mas sendo acolhida, amada no teu colo. Que é assim que eu me sinto todos os dias. Todos os dias. Chega de sofrer. O sofrimento ficou na cruz. Os pecados ficaram na cruz. Agora eu escolho ser acolhida, abraçada, amada e viver com alegria com meu pai. E nós declaramos para a vida da Rafa, pai, que ela vai viver dias incríveis ao teu lado. Ela não vai deixar de viver os processos dela, porque nós estamos aqui para aprender contigo. Nós somos crianças aos teus olhos, pai. E nós estamos aqui dispostos e disponíveis, pai, para aprender com amor, com alegria. Que o Espírito Santo nos conduza todos os dias a viver assim. Que a gente possa se ver diante das coisas, os obstáculos, as dificuldades, com uma nova perspectiva, com um novo olhar, o olhar que tu nos deu, Pai. Porque quando a gente está em Cristo, quando a gente está em Deus, quando a gente está no Pai, nós usamos o óculos dele e não o nosso. Deixar as coisas velhas para trás é deixar os nossos óculos antigos para trás e colocar o óculos dele, mudando a perspectiva da vida. Essa criança já é abençoada, essa criança já é escolhida e essa criança já é muito amada pelo Pai. Essa família vai ser muito usada. Este é apenas um dos grandes testemunhos que Deus vai fazer através da vida de vocês. Porque vocês são bons. Porque tudo que Deus faz é bom.
E o fruto que vocês estão gerando também é bom. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que também assistirá esse tempo de mesa gravado depois. Obrigada, Pai, por essa sexta-feira abençoada. Nós declaramos, decretamos aos céus e terra que hoje é o dia mais maravilhoso da nossa vida. Obrigada, Pai. Amém. Amém, mulheres. Amo a vida de vocês. E nós nos encontramos na segunda-feira. Beijo, beijo.